Teatro de sombras e a construção de narrativas. Essa aula de 30 minutos é indicada para jovens, adultos e, se você for criança, é importante a presença de um adulto. Você já ouviu falar em teatro de sombras? E já viu ao vivo alguma apresentação? Você já pensou em fazer teatro de sombras aí na sua casa? Bom, nessa videoaula vamos conhecer um pouco dessa linguagem para que você possa criar histórias e apresentá-las. Vamos começar? Oi, meu nome é Isabel, eu sou artista educadora e eu preparei uma aula com o tema Teatro de Sombras e a construção de narrativas. O que significa isso? Que hoje a gente vai ver construir uma câmera para teatro de sombras, para projeção, de sombras. A gente vai criar personagens, cenário e conhecer alguns jogos teatrais que podem contribuir para que você aprenda a criar uma história. Então a gente começa por aí. O que é, afinal, o teatro de sombras? Essa é uma linguagem de teatro de animação. Consiste na encenação de histórias através de figuras, de silhuetas, marionetes que são projetados através da luz e da sombra. O que é de costume nessa linguagem é a utilização de um espaço de projeção, que fica entre o público e as marionetes e silhuetas. Então, para começar, eu vou mostrar os materiais que são necessários para poder fazer essa aula, tá bom? E aí você consegue aí dentro da sua casa, possivelmente, esses materiais. Então, vamos lá. Bom, a gente hoje vai usar materiais que a gente pode encontrar na nossa casa ou que você pode, às vezes, emprestar de alguém. São materiais que são mais comuns para a gente, isso pode facilitar a sua primeira interação com essa linguagem. Mas você também pode ficar livre para experimentar outras formas de projetar a sombra. A gente vai usar uma caixa de papelão, mas você também pode experimentar na cortina, numa parede branca, você pode experimentar talvez com um lençol. Vamos experimentar e começar a nossa aula? Materiais necessários: caixa de papelão, folha estampada, colorida, caso você queira encapar a caixa de papelão, um papel mais grosso, preto, para que você construa cenários, personagens, e também, se você tiver em casa, o papelão ele pode te ajudar a fazer a estrutura do cenário. Aqui, estilete, que aí, se você for mais jovem, precisa do acompanhamento de um adulto, e tesoura, também, se for com ponta, precisa do acompanhamento de adulto. Régua, lápis, caneta, pode ser só lápis ou caneta, tudo bem. Palitinhos, pode ser palito de churrasco, esse aqui é de comida japonesa descartável, pode ser palito de sorvete, que vai ajudar para que você manuseie os personagens e a movimentação deles. Cola, e aqui pode te ajudar na manutenção da caixa, na construção da caixa, algum tipo de fita adesiva para que a caixa fique mais firme, tá certo? Então, os papéis, a gente precisa de algum tipo de folha, pode ser até folha de caderno, essa daqui é sulfite, para que você construa os seus moldes, onde você depois vai passar para o papel preto. Aqui eu trouxe duas opções de papéis que são transparentes. No caso aqui é papel manteiga ou papel vegetal, certo? Eles serão utilizados na frente do seu teatro de sombras. E, nesse caso aqui, eu trouxe essa base que, se você for mexer com o estilete, é importante que você tenha algo que proteja o lugar onde você está usando. Por exemplo, se eu usar esse estilete direto na mesa, eu vou marcar a mesa. E não é esse o meu interesse aqui. Então, eu tenho essa folha, que ela é indicada justamente para que a gente use o estilete e não machuque a base, por exemplo, a mesa. Tá bem? Então, esses são os materiais que você vai precisar para fazer a oficina. Para começar, vocês viram que a gente precisa de uma caixa, e aqui eu já preparei a caixa, uma parte da caixa. O que você vai fazer? Pode ser caixa de sapato, pode ser uma caixa dessas de papelão simples,
E você vai precisar cortar um dos lados, como você percebe aqui, às vezes com a necessidade de uso de estilete, e aí você pede, se você for mais jovem, pede ajuda de um adulto. E do outro lado da caixa, você também corta, para que você possa inserir os personagens, o cenário e a sua mão, tá bem? Eu comecei aqui, como você pode ver, a encapar. Então, por isso que ali no início eu peço, para caso você queira e tenha essa possibilidade, pode ser papel de presente, papéis coloridos, ou até se você quiser fazer ilustração, colorir folhas e colar, para ficar uma caixa mais personalizada aí no seu estilo, tá bom? Eu comecei aqui e ainda não fiz o resto, depois a gente faz. Então essa é uma primeira parte que você precisa construir para ter a sua câmara de projeção do Teatro de Sombras, tá bem? Uma outra coisa importante, que hoje aqui eu tenho o meu celular, que é a lanterna. Você precisa de uma lanterna, uma luminária, uma fonte de luz externa para que a gente consiga fazer com os personagens a sombra do Teatro de Sombras. Então, quando você já tem a caixa pronta, como eu mostrei aqui, cortada nas duas partes, a gente vai precisar de uma folha que tenha um grau de transparência. Então eu separei aqui essas folhas que eu mostrei ali no início, nos materiais necessários, que pode ser papel manteiga, papel vegetal, ou outro papel que você encontre que tenha um certo grau de transparência, tá bem? Agora a gente vai para a etapa de colocar o papel, aquele papel mais transparente, na frente do seu espaço de Teatro de Sombras, tá certo? Para isso, você já precisa ter cortado a caixa, que nem tá aqui. Cortado o fundo dela, para que você possa manusear a frente, que é essa parte aqui que você tá vendo. Tá bem? Vamos colar? Então, você vira a caixa assim. Você vai passar a cola nas laterais, nas bordas dela, e depois inserir a folha que é mais transparente, tá bem? Então, vamos fazer isso. Eu escolhi aqui a cola bastão, porque por ela ser um pouco mais sequinha, e esses papéis são transparentes, eles são bem molinhos. Então, às vezes, com a cola mole, né, aquela cola branca molinha, às vezes ela pode rasgar o papel também. Então, você precisa ter um pouco mais de cuidado se você só tiver a cola líquida, tá bom? Mas as duas funcionam normalmente. Então, eu passei bastante cola aqui na parte da borda de dentro. E agora eu vou colocar a folha. E aí você marca assim com o dedo, né, para que ela fique bem coladinha. Se você tiver uma folha, por exemplo, que nem essa que é A4, mas você tiver uma caixa menor, aí você recorta a folha do tamanho que for apropriado para sua caixa, tá bem? Vamos ver como é que ficou na frente. Ficou assim. Então agora a gente vai pensar no cenário, que é essa parte da história onde a gente fala do onde essa história se passa. Na minha história, eu quis criar uma casa num lugar bem vazio, assim, cheio de vegetação. Então, a gente vai pensar agora nessas etapas para você ver como que você pode produzir o seu cenário, esse lugar onde a história se passa. Então, eu peguei a folha sulfite e comecei a criar a imagem a partir do tamanho da caixa, que é mais ou menos esse. Eu comecei a criar esse lugar que eu queria representar. Então, eu fiz uma árvore e assim por diante. Eu vou mostrar já como ficou, tá bem? Então, o resultado na minha folha sulfite ficou assim. A casa e uma representação da vegetação em volta. Depois que eu finalizei essa etapa, eu peguei a folha preta, coloquei embaixo desse meu molde. Se você tiver uma folhona já ajuda a fazer tudo, eu tenho folhas menores.
E com o lápis você vai marcar todos os locais que serão cortados. Aqui a janelinha, e eu já vou tirar para mostrar para vocês como que ficou. Aqui, ó, aqui. Vou fazer só uma parte e aí vocês veem, quer ver? Dá para ver? Então, mesmo sendo papel preto, o lápis ele vai ser visível o que você desenhar. Depois disso, você vai cortar esse espaço que você quer manter e o que você quer tirar. Eu vou mostrar aqui como ficou. Então, você vai observar que todo o meu esquema que eu criei ali para o cenário, na medida da caixa de projeção, eu fiz com papel preto. Só que para que fique durinho, né, fique sustentado ali naquele espaço, eu vou virar aqui para mostrar para você. Eu usei um pedaço de papelão, que é mais durinho, na medida da caixa. Assim, eu posso encaixar esse cenário dentro da minha caixa. Vamos ver como é que fica? Agora a gente vai para a etapa do personagem. A partir da história que você vai criar, você vai criar também a forma desse personagem. No caso da minha história, eu criei um extraterrestre, um ser diferentão assim, dá pra ver, né? E aqui eu deixei do ladinho para vocês verem, deixa eu ver se tá desenhado aqui, o molde. Então, com aquela mesma folha sulfite, com lápis, eu criei essa forma dele, depois eu criei a forma de baixo, tá certo? E emendei uma na outra. Vocês vão ver algumas diferenças, que são adaptações que você faz conforme você projeta a luz ou a sombra do seu personagem e vê se funciona ou não a imagem que você quer criar. E o que a gente vai fazer agora é colar o palitinho ou bastãozinho para que você não tenha que ficar com a mão, né, no personagem, que às vezes isso vai fazer sombra e prejudicar a projeção da imagem que você deseja. Então, eu vou colocar aqui com um durex. E aí a gente vai colar. Vamos ver se é suficiente esse tamanho ou se fica muito grande. Espero que isso não apareça também. Então, aí eu coloquei o meu bastãozinho e aqui eu vou tirar só a sobra do durex, né? Pra não dar pra ver. E eu espero que ele fique grudadinho. A origem dessa linguagem é milenar e pode ser diversa. Na China, por exemplo, foi uma típica forma de expressão voltada à corte e depois de um tempo se tornou popular, revelando as suas histórias, o cotidiano das pessoas e assim representando os valores culturais daquele povo. Já na Índia existia uma relação muito forte com a religião. Eles representavam as epopeias de Ramayana e Mahabharata, por exemplo. Agora, olha que interessante. Na Turquia, as representações, as narrativas, essas histórias contadas, elas eram voltadas às críticas sociais e políticas. E aqui vale a pena a gente pensar. Se você for criar uma história para representar com teatro de sombras, que história seria essa? O que você gostaria de contar para as pessoas? E agora que você já tem a sua câmara de projeção, com a folha na frente colada, esses papéis necessários para você produzir personagem e cenário, a gente vai entrar numa parte do teatro que nos ajuda a construir histórias. E aqui entram esses conceitos que são super importantes, que é o que é o que aconteceu na história, onde, que é onde essa história acontece, e quem são esses personagens, essas pessoas ou seres que vivenciam essa história. A gente usa essa base para construir no teatro as cenas, as histórias, as narrativas, e elas serão uma base para a gente poder pensar que história que você vai poder construir. Você pode partir de uma história que você já conhece e refletir onde essa história acontece, quem são essas pessoas ou personagens que estão ali, e o que aconteceu naquela história. E a partir daí, criar as formas dos seus personagens e cenários para poder fazer encenação. Mas hoje eu trouxe alguns jogos, algumas sugestões de jogos que você pode fazer na sua casa
com outras pessoas, ou na sua escola, ou com colegas, amigos. São como brincadeiras que vão te estimular os outros coletivamente para que vocês criem histórias suas. Então agora a gente entra numa etapa da aula onde eu trouxe alguns jogos teatrais que a gente pratica, né, no teatro, para criação, e que eles nos ajudam a construir histórias de forma coletiva, ou seja, as narrativas de vocês, as suas ideias podem, em grupo, se transformar numa história que você pode encenar no teatro de sombras. Esses jogos, eles têm origem num estudo da Viola Spolin, então quem tiver mais interesse em conhecer outros jogos de teatro, esse material chama o Fichário de Viola Spolin, e dali eu tirei algumas sugestões, jogos como brincadeiras, para que você em grupo possa criar suas histórias. Então a sugestão de jogos, eu escolhi um primeiro, que o nome dele é Construindo uma História, né? Pode ser feito a partir de 2 pessoas, mas na minha experiência, quanto mais pessoas, mais legal e diversa a história fica. Uma pessoa vai começar a contar uma história. Não precisa ser uma frase longa, por exemplo, em uma manhã chuvosa, e a próxima pessoa precisa seguir, continuar essa história. A próxima pessoa segue da onde a anterior parou, e assim por diante, onde cada um complementa um pedacinho da história, mas sem finalizar a ideia. Assim o outro continua da onde essa primeira pessoa parou. Deu para entender? Deu pra entender, mas a gente pode brincar. Começa uma frase e eu vou falar também. Tá bom, eu vou começar com essa então. Tá bom. Em um dia chuvoso, Em um dia chuvoso, o meu cachorro queria muito passear. mas eu fiquei preocupado porque o meu cachorro estava gripado. Só que o meu cachorro, ele era muito esperto, que daí ele percebeu que eu não queria sair de jeito nenhum, ele foi lá, pegou a sacolinha dele e ficou arranhando a porta, falando, eu quero sair, eu quero sair. Daí eu tentei de tudo, porque eu não queria que ele saísse. Então eu pus muita ração na cozinha para que ele saísse de perto da porta e... Ah, mal sabia que naquele momento um protetor, um super-herói dos cachorros estava olhando aquele dono preguiçoso que não queria sair de jeito nenhum. Foi e fez com que o cachorro virasse um super cão e fizesse com que ele saísse. E a história por aí pode ir. E aqui a gente foi se empolgando e fazendo frases muito longas. Vocês podem tentar, com o grupo que você tiver, tentar fazer frases mais curtas também, porque aí você vai tendo menos controle do que vai acontecer na sua história, né? Deu pra entender esse jogo 1? Deu. Legal. Então o jogo 2 é uma sequência, né? Como que se a gente ampliasse as regras ou as dificuldades do jogo. Então a ideia é a mesma, você está com um grupo de pessoas, a partir de 2 pessoas, uma pessoa começa a história e a outra continua como vocês já viram. Porém, nesse jogo, você paralisa a palavra no meio, sem terminar a palavra. Deu para entender? Vamos tentar? Então vamos tentar. Em uma casa mal assombrada, tinha um milho assustador. E ele apareceu no meio da cozinha dentro de uma panela. Essa panela estava muito quente e o milho começou a virar pipoca. E daí várias crianças estavam lá por perto, começaram a sentir o cheiro de pipoca e falaram, que gostoso, pipoca. Só que elas tinham muito medo de entrar na colher gigante que tinha do lado da cozinha. Deu pra entender? Aí nessa ideia a gente aumenta, né? Vai construindo uma escuta com as outras pessoas e improvisa também, porque nem sempre a palavra que o outro paralisou será continuada, né? A gente pode modificar a palavra e o sentido da história. Deu pra entender? Deu! Muito bem. Então eu vou passar agora o jogo 3, que é o mesmo pensamento de sequência, né? De uma coletividade onde cada um vai trazendo um pedaço da história, só que nesse ele tem também uma parte mais complexa em relação aos outros 2, que é, você pode dizer apenas uma palavra. Vamos tentar? Vamos. 1,
Palavra. Que. Ela. Disse. Eu. Não. Gostei. Daí. Eu. Fui. Para. A. Casa. Da. Minha. Sobrinha. Então. Ela. Pegou. Uma. Colher. E. Me. Deu. Para. Levar. Para. A. Casa. Deu pra entender? Esse é um pouco mais longo, mas pode ser uma boa base ou estímulo para criar uma história, uma narrativa ou até falas, né? Um entendimento de que podem existir diálogos entre personagens. Então agora o último jogo, ele envolve escrever e ler, tá certo? Então você com o seu grupo ali de pessoas com quem você estiver criando histórias, vocês vão, cada pessoa que estiver participando, escrever palavras no papel. Pode ser uma palavra por papel. E você escreve uma série de palavras. Vocês podem combinar quantas palavras cada um vai escrever. E aí o grupo com quem você estiver vai escolher uma pessoa para começar. Essa pessoa que vai começar vai mostrar as palavras que escreveu. E o grupo todo lendo essas palavras vai criar uma história. Se precisar colocar mais palavras, complementar, pode. A regra é que todas essas palavras que a pessoa propôs, que você propôs, elas precisam estar na história. E o grupo todo se decide como essa história vai ficar a partir dessas palavras que precisam ser usadas na história. Então, o que acontece no jogo? Vamos considerar que uma pessoa escreveu essas 8 palavras e nós vamos tentar criar uma história onde as 8 palavras estejam na história. Vamos tentar? Vamos tentar, então. Então, as palavras que temos: sombra, sol, casa, jantar, cadeira, floresta, cachorro, paralelepípedo. Tá bom. Quem começa? Você começa? Eu começo? Tá bom. Pode ser. Então, eu acho que a história poderia começar num dia de sol? Num dia de sol, um cachorro, ele tava sentadinho, cansadinho em uma sombra. Então, ele ouviu um barulho dentro da sua casa. Daí ele ficou assustado, mas ao mesmo tempo também ele pensou que podia ser a hora do jantar. Então ele foi correndo para dentro da casa para ver se já estava a comida dele lá. Então, ele sentou na cadeira. Ele sentou numa cadeira. E agora? Ele sentou numa cadeira e a comida tava tão gostosa, que parecia que ele tava correndo solto numa floresta com um monte de comida. E agora, onde é do paralelepípedo? Então, o que aconteceu? Aí ele ficou muito feliz depois de se alimentar e decidiu atravessar a rua de paralelepípedos para dormir embaixo da árvore. É uma boa. Deu para entender a história? Quando acabar, vocês podem escrever a história e aí a gente tem a história 1. Depois, a outra pessoa desse grupo com quem você tá também vai mostrar essas palavras que separou e o grupo novamente vai criar uma história tendo que usar todas essas palavras que a pessoa do grupo sugeriu. E assim por diante. A partir daí, você, se estiver com 3 pessoas, terão 3 histórias, ou pelo menos bases de história, e 4, 5, né, dependendo da quantidade de pessoas com quem vocês estiverem. E a partir daí, vocês podem começar a criação com o Teatro de Sombras. Agora que você conheceu alguns jogos que podem contribuir com a história, com a construção da história, vamos voltar lá para a caixa e ver como ela ficou? Então, olhando a parte de dentro, ele fica encaixado dessa maneira como vocês estão vendo. E agora vamos ver como é que fica esse cenário com a luz, né, a lanterna, que no caso meu é do celular. Eu vou aproximar aqui.
Então, bem, conforme o tempo passa, mudam também as formas de fazer. Como vocês podem ver, algumas dessas fotos, a sombra era realizada com foco de luz e essas marionetes ficavam bem próximas da tela de projeção. Porém, com esses avanços tecnológicos, as experimentações artísticas, as formas de fazer foram se modificando, tanto das histórias e seus conteúdos e o que era passado para o público, como também a forma de utilização da sombra. Depois da experiência desses jogos e das histórias que vocês construíram, você pode voltar, vir para essa câmera de projeção que você criou e começar a pensar nos personagens, nas personagens dessas histórias, na forma que elas têm, para poder encenar a sua história dentro do Teatro de Sombras. Então essa foi a aula de Teatro de Sombras e a Construção de Narrativas. Espero que vocês tenham gostado. E para quem quiser me acompanhar, o meu trabalho, aqui embaixo tem as redes sociais. Tá bem? Obrigada!